Quero me falta, pessoal. Teacher Daniel here again. Bom, estamos aqui de novo. Hoje a gente vai fazer nossa primeira snack class de inglês, né? Nossa primeira mini aula de inglês. Bom, eu sempre falo, né, para os meus alunos que para aprender inglês você precisa começar a parar com esse negócio de querer decorar as coisas. Você tem que passar a entender as coisas em inglês. Essa é a primeira aula, vocês já viram no título aí. Ela é sobre o verbo to be. Nossa, de novo, verbo to be. Puta que pariu. Todo mundo só fala dessa porcaria desse verbo to be. Teacher Daniel vai falar também. Só que a gente vai desmistificar esse verbo to be, né? A gente vai transformar o verbo to be numa coisa entendível ao invés de ser decorada, né? A maioria das pessoas que vai estudar inglês, seja no ensino formal ou em escolas de inglês, que tem um foco em gramática, elas vão te ensinar o verbo to be com macetinhos, né? Com a velha forma do am-are-is, né? Am-are-is, isso guarda aí, am-are-is. Isso aí é fazer a pessoa não entender o verbo to be, fazer a pessoa decorar. E aquilo que você decora, você esquece. Seja agora, seja mais pra frente, aquilo lá fica num lugar da sua memória que você não vai guardar por muito tempo, né? Então a gente vai entender o verbo to be, a gente vai desmistificar. Você vai ser lógico, eu tenho para fazer essa aula aqui, eu preparei essa aula para ter 1 hora, né? Então a gente vai só fazer uma snack mesmo, a gente só vai dar uma passada por cima. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, você entra em contato aí com o Teacher Daniel, se quiser ter uma aula sobre o verbo to be, eu vou ter prazer em oferecer para vocês, tá? Isso aqui é só para começar o assunto de desmistificar o verbo to be. Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer. A maioria dos professores de inglês, eles não separam os pronomes do verbo. O que seria isso? Pronome é um substituto do meu nome, né? Eu chamo Daniel, mas se você me encontra na rua e você não sabe o meu nome, como você vai me chamar a atenção? Né? Fala, ei, você é um pronome. Eu substituo o pronome Daniel por você, né? Quando eu vou falar sobre mim, eu não preciso chegar para vocês e falar Daniel está aqui, Daniel vai falar com vocês. Fica uma coisa meio índio, né? Fica nem um indião falando. Então eu substituo pelo pronome eu. Isso é um pronome. O pronome é um substituto do nome, tá? E o verbo to be, ele não é pronome. E o que a gente acaba confundindo às vezes, o professor de inglês que vai passar isso para vocês, ele não faz essa separação do pronome e do verbo. Ele vai ensinar o verbo to be e fala I am, you are, he is, she is, it is, tá? E ele não faz essa distinção do que é pronome e do que é verbo. Porque o I, que significa eu, ele não é o verbo to be. Não é verbo, ele é um pronome, tá? Então aqui, desse lado aqui, eu vou colocar os pronomes. E desse lado aqui, o verbo to be equivalente dele, tá bom? Para você ter uma pequena ideia de que são coisas distintas. Eu posso usar o verbo to be, não com esses pronomes aqui, porque esses pronomes aqui são os pronomes do sujeito. Eu posso usar esse verbo to be que está desse lado aqui, com os pronomes do objeto, por exemplo, se tiver na frase, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer nessa aulinha, bem básica, bem simples, vamos separar o joio do trigo. Vamos separar o que é pronome, vamos separar o que é verbo, tá bom? Os pronomes que eu posso utilizar em inglês: primeira pessoa, I; segunda pessoa, you; terceira pessoa, o he, o she e o it, tá? São as 3 pessoas que eu tenho. Eu só posso ter essas 3 pessoas. Ou é eu que estou falando, ou é você que está falando, ou é ele, é uma terceira pessoa que não é eu nem você, tá bom? Ponto comum com isso. Vamos continuar. A gente tem as 3 pessoas do singular, o eu, você e ele, ou ela, ou ele ou ela para objetos animais, no caso do inglês. E a gente tem as 3 pessoas do plural, o nós, o vós, o vocês e o eles ou elas, tá bom? São as únicas 3 possibilidades que a gente tem, ou 3 pessoas no singular, ou 3 pessoas no plural. Então todos esses pronomes aqui, I, you, he, she, it, we, you e they, tá? São os equivalentes ao português do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu até tenho o tu e o vós em inglês,
mas eles não são mais tão utilizados. Eles são estudados no inglês médio, no inglês arcaico. Então a gente nem vai falar sobre eles, nem vai tocar nesse assunto. Tá. Eu sabendo que eu tenho esses pronomes e sabendo a aplicabilidade deles, quando eu vou usar o eu estiver falando sobre mim. Quando eu vou usar o you, quando eu estiver falando com você. O he, she, it, quando eu estiver falando sobre ou com ele ou ela, ou ele ou ela um objeto ou um animal. Tá? Essa é uma diferença que a gente tem no inglês. O ele ou ela para objetos ou animais, que é o it. A gente até tem uma espécie de it em português, que seria o isto, né? Só que a gente acaba mesclando um pouco, né? Quando eu vou falar do cachorrinho, eu falo ele. Quando eu vou falar de alguma coisa que eu gosto, eu falo, nossa, por exemplo, a minha caneta de estimação. Faz de conta que essa caneta é minha caneta de estimação. Oh, ela é minha caneta de estimação. Em inglês eu não posso, em inglês é it, pronto, acabou. Tá bom? Essa aula ela é explicada de uma forma diferente se você estivesse aqui tendo uma aula formal. Mas, a grosso modo, eu tenho essas 3 pessoas do singular. Para cada uma das 3 pessoas, eu tenho um verbo to be. Tá? Então, pro I, para eu, quando eu vou falar sobre mim, eu tenho que usar o am. E o que é o am? O que significa o am? O am é o verbo to be propriamente dito. Tá? O am, que é, nesse caso, quando eu estou falando sobre mim, o am é o verbo to be. Ele significa ser ou estar. Eu posso ser alguma coisa, ou eu posso estar com algum sentimento, ou estar em algum lugar, em algum momento. Tá? Então, o verbo to be ele é uma espécie de coringa. Eu uso ele como verbo principal de uma frase, ou posso usar ele também como verbo auxiliar. Tá bom? Hoje a gente vai, a grosso modo, só pincelar essas aplicações. Por exemplo, eu sou um professor de inglês. I am an English teacher. Eu sou um professor de inglês. I am. Nesse caso, o am ele está servindo para indicar o que eu sou. Tá? O que eu sou nesse momento que eu estou falando para vocês. Sou professor de inglês. I am an English teacher. An English teacher. Ok? E vamos utilizar agora o am para estar em algum lugar. Por exemplo, como a gente responde a chamada em inglês? A gente responde I am here, né? Ou I'm here. Eu estou aqui. Nesse caso, o am ele significa estar. Então a gente viu o caso do am significar ser e o am significar estar. Beleza? Então a gente tem 2 aplicabilidades para o verbo to be principais. Tem mais, mas isso aí é assunto para outra aula. Quando eu estou falando de você ou com você, eu não posso usar o am mais, porque o am é só para mim, é só para a primeira pessoa. Então eu estou falando com uma segunda pessoa que não sou eu. Então eu não posso usar o am mais. Eu vou usar o are. Ok? You are a student. Você é um estudante. You are a student. You are not here. You aren't here. Você não está aqui. You are at your home. Ok? Você não está aqui. Então, o are ele vai servir para 2 coisas também, assim como o am, porque ele é o mesmo verbo. Entendeu? O verbo to be, ele tem escritas diferentes de acordo com a pessoa que você está falando. Então, quando sou eu, I am. Quando é você, you are. Ok? E para a terceira pessoa, que é a última possibilidade que a gente vai ter, eu uso o is. Então eu vou usar o is, que significa a mesma coisa que o am, you are, mas eu vou usar ele para a terceira pessoa, que é ele, he, para ela, she, ou para um objeto ou animal. It, tá? He, she, it são a mesma pessoa, porque são a terceira pessoa, alguém que não é nem eu, nem você. É uma outra pessoa, então eu uso o is, tá? He is a student. She is a student. It is a dog. Tá? It is a pen. Ok? Elas são coisas. São coisas. E eu posso usar também para o estar. She is not here. Ela não está aqui. He is not here. Ele também não está aqui. The pen is here. A caneta está aqui. Né? Então são as aplicabilidades do verbo to be. 3 pessoas, 3 possibilidades. Am, are ou is. Entenda isso. Não decore.
Vamos passar para o plural agora. Eu só tenho 3 opções no plural também, que é we, nós, eu mais alguém. O you repete de novo no plural, mesmo no singular ou no plural, ele é a mesma coisa. You, que é vocês, são vocês, né? É vocês, meio esquisito. São vocês. E o they. Então, olha só, no singular eu tenho 3 possibilidades para a terceira pessoa: o he, o she e o it. Ou ele, ou ela, ou ele ou ela. Desculpa. Ou ele ou ela para objetos ou animais, tá? No plural, eu não preciso ter essa distinção de eles ou elas para objetos ou animais, porque eu posso estar querendo englobar tudo numa frase só, tá? Numa sala onde tenha meninos e meninas e tem um cachorrinho lá que é o cachorro guia de um cego, sei lá, eu posso englobar todos em um só. Então, ao invés de eu ter um pro masculino, um pro feminino e um para coisas inanimadas ou animais, eu posso usar apenas, eu devo usar apenas o they, que são eles ou elas, tá? Então, no plural fica mais fácil. No plural, em vez de ter 3 pronomes para a terceira pessoa, eu tenho um só. E quer ver o que deixa mais fácil o negócio? O que deixa muito mais fácil essa situação é que o mesmo que eu usei para a segunda pessoa do singular, que é o are, é o mesmo que eu vou usar para a segunda pessoa do plural. Legal, então eu já sei que tanto o you singular, uma pessoa só, quanto o vocês, o you no plural, vai ser are. Melhor ainda, aquele que eu usava o is, ele vai inexistir no plural. Eu vou passar a usar o mesmo que eu usava na segunda pessoa para a terceira pessoa. Então, they are, ok? Bom, então no plural, pessoal, eu tenho apenas uma opção. Eu tenho apenas a opção de usar o are, porque todos no plural vão ser are. Olha que legal. We are, nós somos, eu mais alguém. You are, vocês são, ou vocês estão. E they are. Então, a gente só tem 3 possibilidades no inglês para usar o verbo to be, que é o famoso MRIs, que vocês devem ter aprendido aí como decoreba. Agora vocês estão entendendo por quê. Porque ele diz respeito a 3 pessoas diferentes: a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do singular. No plural, eu só tenho um, que é o are. Então acabou o meu problema. We are, nós somos ou nós estamos. They are, eles ou elas são ou estão. E you are, igualzinho no singular, a gente usa no plural. A diferença vai estar no contexto, tá bom? Isso aí foi uma aula bem rapidinha, bem curtinha. Passei bem rápido e até atropelei as coisas aí, só para vocês terem uma ideia. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, eu estou à disposição aí. Se esse vídeo tiver bastante visualização, eu faço outro, senão acaba nem compensando o trabalho de gravar, né? Então divulgue aí se você quiser ter mais algumas dicas de inglês. Tem bastante dica simples de inglês que eu posso fazer para vocês aí. Então, temos as horas em inglês, tem coisa que dá para passar que você não precisa necessariamente fazer uma aula para isso, só procurar aí pela internet que você vai encontrar, tá bom? Se esse vídeo aí tiver pelo menos umas 500 visualizações, a gente faz o próximo. Até a próxima, obrigado, espero que tenha ajudado. Slanja!